Bom dia! Bom dia! Hoje, 25 de abril de 2024, nós vamos dar um passeio no encontro de número 170. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, colocando na nossa tela mental aquela imagem do Cristo que conhecemos. Ó Jesus, como é bom estar contigo. Queremos te agradecer, Mestre, a oportunidade de aqui estarmos e podermos estudar um pouco mais, ampliando o conhecimento, para que possa brilhar a nossa luz. Muito obrigado, Jesus, por estes momentos. Aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Nossa eterna gratidão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, eu vou dar um recado para vocês e depois transmitam para aqueles que aqui não estão no momento. Nós trabalhamos, e vocês sabem, segundo orientações dos amigos espirituais. Eu estou sempre em contato para saber aonde vou, como faço, o que é melhor para nós que aqui nos encontramos. E nós somos alertados e orientados, evidentemente, a respeito de algo que estava previsto fazermos. Primeiro, seria acudir, nós que aqui nos encontramos, a respeito das etapas do processo reencarnatório. E o outro assunto que eu acredito que teria maior gravidade, esse também está suspenso, que seria justamente fazermos um teste mediúnico para verificarmos como nos encontramos, todos como se encontram, com a sintonia com o seu guia espiritual. Esse também foi deixado para mais tarde. E eu, então, evidentemente, me pergunto o que acontece. E como a verdade, ela tem que ser falada, não tem como ser de outra maneira, né? Por que isso? Pelo grande número de ausência de algumas pessoas durante o período que estamos aqui, nesses últimos períodos. Muitas ausências. E isso tem dificultado o trabalho do conjunto. Mas são todas as ausências que têm acontecido. Então, devido a essas ausências, certo? Esses trabalhos que iríamos desenvolver foi levado um pouco mais para frente. Vamos ver agora o nosso andamento dos encontros, para ver como poderemos fazer esses trabalhos. Porque, veja, um trabalho mediúnico, ele requer muita sensibilidade e conhecimento. Não adianta. E eu estava agora de manhã cedo aqui, sentei-me ali, me fica agora, eu já tinha esquecido. Eu estava sentado ali e comecei a pensar e refletir nisso tudo que estou falando para vocês, né? Então, me chegou os seguintes detalhes.
para pisar na brasa, é preciso estar calçado. E mesmo assim, é perigoso. Deu para entender? Eu disse, Porque mediunidade é uma coisa perigosa para quem não tem a prudência e a cautela devida. Né? Quem não tem a prudência e a cautela devida e os conhecimentos necessários, ela acaba entrando numa arapuca. E depois fica difícil. Fica difícil porque tem espíritos aí astutos e inteligentes. E aí começam a comandar essa pessoa e ela não percebe. E ela não percebe. Então, é justamente isso que o amigo quis demonstrar. Né? Você pisa calçado na brasa, mas mesmo assim é perigoso. Claro que é perigoso. Então, tem que ter todo um conhecimento, toda uma estrutura interior devida para impedir, né, que determinados irmãozinhos nossos, que também desorientados, desequilibrados, queiram nos importunar. E acabam comandando pessoas. Eu conheço alguns que viveram esses espetáculos. E indo na casa espírita. Mas a gente percebia perfeitamente que esse estava comandado pelos amiguinhos. Problemático. Muito problemático. Então, nós vamos jogar isso para frente, não sei quando. Quando eu receber a notícia, nós seguiremos fazendo o nosso teste, o nosso desenvolvimento. Até lá vamos estudando. Porque fica difícil. Para a mediunidade, o conhecimento é muito importante. No próximo capítulo, nós vamos verificar mais uma vez isso. No próximo encontro, nós vamos trazer uma matéria sobre mediunidade intitulada Aprimoramento. E vamos trabalhar o livro da Evangelização de Espíritos, que se intitula Novo Caminho a Seguir. É um dos livros da evangelização. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mediunidade é uma coisa muito séria. A gente não pode fazer assim de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, está dado o aviso do porquê as coisas não vão acontecer por enquanto. Vamos estudar mais um pouco, né, e verificar a assiduidade de todos. Quando isso acontecer, certamente nós vamos receber as instruções devidas. Por exemplo, veja, hoje já tem gente falando aqui. É problemático, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Se continuar assim, evidentemente não vamos fazer. Não só pela instrução que eu recebo, mas por mim mesmo. Eu sei que não devo também. É muito problemático. É como numa sessão mediúnica na casa espírita, no trabalho que fazem na casa espírita ainda, né? Na sessão mediúnica. Um dia aquele vai, no outro dia o outro falta, não vai, no outro dia ele aparece, depois não aparece mais, e então é problemático. É problemático. Bom dia, tudo bem? Como é teu nome? Rosângela. E então, vamos seguir, e quando chegar o momento devido, a gente anuncia e a gente parte para fazer o treinamento devido. Ok? Hoje, então, nós vamos trabalhar a parábola do bom samaritano. Vamos trabalhar a parábola do bom samaritano, considerando a época atual, o momento que nós estamos vivendo, a atualidade que nós estamos presenciando. Vamos em frente, então. Nós vamos passar toda a parábola conforme ela foi grafada pelo apóstolo, pelo evangelista, certo? E depois então nós vamos a cada versículo comentar a parábola, ok? Primeiro vamos passar toda a parábola sem qualquer comentário, para que saibamos como ela foi grafada pelo evangelista, ok? Então, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei?
Como leis? Observe, foi o século doutor da lei, era um sacerdote. Olha o questionamento que ele fez a Jesus. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Observe ao teu próximo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja, o sacerdote fazendo a sua pergunta. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Essa é a parábola. Tá? Foi gravada por Lucas, capítulo 10, versículo 37. Os destaques em negrito que aparecerão ao longo da nossa análise são nossos. Ok? Agora, então, nós vamos passar a análise da parábola considerando século 22. Tu já está no 22, Graça. Que bom, Graça. Uma mulher à frente do seu 21. Eita, viajou a Graça agora, hein? Caramba. Vamos lá. Vamos tomar conhecimento de Jericó e Jerusalém. É importante esse detalhe ao longo do que vamos analisar. Jericó é uma cidade palestina situada na Cisjordânia, aproximadamente a 27 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é capital de Israel. Jerusalém é capital de Israel. Jerusalém está a 783 metros acima do nível do mar e Jericó a 258 metros abaixo do nível do mar. Veja que entre as duas há uma grande distância, uma diferença lá de 1044 metros. Ok? Então, ali está. Jericó está cá embaixo e Jerusalém está em cima. Esse detalhe é importante. Ok? Isso aí é uma imagem da velha estrada de Jerusalém. Veja como é. Um lugar meio estranho, né? Vamos em frente. As antigas cidades, Jerusalém e Jericó. Jerusalém era a principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes, e atraía 100 mil peregrinos em festas, como a Páscoa. O Templo de Jerusalém era um grandioso edifício, observe o detalhe, que ocupava 1/5 da cidade. Era o centro religioso, econômico e cultural da época. Lá se pratica o judaísmo. Jericó
era considerada uma cidade estratégica por causa da sua localização próximo do Rio Jordão e do Mar Morto. Era um importante centro comercial e religioso, mais ou menos. Jericó era cercada por uma muralha que a protegia de ataques inimigos. Jericó era cercada por uma muralha que protegia de ataques inimigos. Era chamada de Casa de Zaqueu. Zaqueu foi apelidado de Matias pelos apóstolos e ocupou o lugar de Judas Iscariotes. Com mais de 10.000 anos de história, é considerada a cidade habitada mais antiga do mundo. Vejam bem, Jericó era cercada por uma muralha que protegia de ataques inimigos. Eu tenho uma curiosidade, simplesmente posso saber. Quando Moisés desencarnou, quem assumiu a posição de Moisés foi Josué. Certo? Josué assumiu o comando. E Josué achou que tinha que entrar em Jericó de tudo quanto era maneira. Mas ele tinha uma amiga em Jericó, que se chamava Rabi. Era uma prostituta. Rabi. E com a ajuda de Rabi, ele conseguiu derrubar as muralhas de Jericó. Ele derrubou as muralhas de Jericó. E aí assumiu o comando também. O fato interessante é que alguns escritores dizem que essa Rabi, o mesmo espírito que ali ocupava essa personalidade, depois reencarnou como Maria Magdala. Alguns escritores assim dizem. Interessante, não? Veja, essa reencarnação conseguindo. Talvez por isso a astúcia dela com Maria Magdala, com aquelas mudanças que ela fazia, até se alinhar a Jesus. Depois amou tanto a Jesus, né? Pois é. Sim. Mas os apóstolos não queriam que ela se aproximasse muito de Jesus. Maria, principalmente, né? Porque como ela havia cuidado de coisas ligadas à prostituição, então eles não queriam que isso acontecesse. É a falta de conhecimento, né? A falta de saber o que é viver, o que é a vida. Vamos em frente, então. Agora nós vamos analisar, à luz dos conhecimentos atuais, cada versículo da parábola. Ok? Vamos em frente. E eis que se levantou um certo doutor da lei, um sacerdote, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eles procuravam cercar o mestre e afrontá-lo de tudo quanto era maneira e forma. Só que não conseguiam, afinal de contas, o mestre já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus já sabia. Então, simples análise. Muitos no mundo atual, da mesma forma, se interrogam. Muitos, por ignorância, devido a se manterem afastados do conhecimento, e uma grande parte da humanidade, por se entregar ao materialismo, viver apegada à ilusão do prazer carnal, dos sonhos heróicos. Esse é o grande detalhe. E, evidentemente, àquela altura, mesmo ele sendo doutor da lei, ele tinha vestígios desse apego ao materialismo. Então, muitos, no momento atual que nós vivemos, inclusive que frequentam a casa espírita, e todos sabemos disso, não é novidade para nós, estão mais apegados ao materialismo do que realmente ao espiritualismo. A gente sabe disso, porque há uma grande dificuldade do espírito encarnado de não se apegar à matéria. Há dificuldade. Dificuldade porque usamos a matéria todo dia, lidamos com ela todos os dias. Só que, como espírito que somos e precisamos interiorizar este detalhe, a matéria com a qual trabalhamos, com a qual utilizamos, enfim, ela serve para aprimoramento espiritual. Por isso utilizamos a matéria. E o livro dos Espíritos há uma pergunta específica sobre isso. A matéria é para ser usada em benefício do aprimoramento espiritual. Eis, vamos em frente.
apesar da maior parte da humanidade ter feito um planejamento reencarnatório, todos nós fizemos um planejamento reencarnatório, a não ser as exceções que a gente já conhece, um planejamento apurado, totalmente voltado para conquistas maiores, ao pisar o solo terráqueo, destina-se aos sabores materiais, abraça a rebeldia, perde a interferência valiosa do guia espiritual e fica exposta às investidas de espíritos inferiores que portam o desejo de promover desvios para caminhos equivocados, bastante desvinculados do sentido da vida eterna, como fala Jesus. A vida eterna é justamente viver na simplicidade, viver ligado à verdade, viver espiritualmente. E então, ainda a maior parte da humanidade vive dessa forma, apegada a essa materialidade que arrasta para o plano da segunda morte. Não tem como fugir disso. Essa é uma questão que não tem como fugir. É lei. É a lei divina. Você se afasta da lei divina, você se entrega aos outros detalhes contraditórios. E aí, evidentemente, vêm as consequências. E elas acontecem. Impreterivelmente acontecem. Não tem como fugir disso. E um detalhe, perde a interferência valiosa do guia espiritual, certo? Porque você trabalha em outra sintonia. O guia espiritual quer te ajudar a você evoluir espiritualmente, por isso ele te acompanhou no planejamento reencarnatório, no fato do espírito, no mapeamento genético. Ele é que sabe, ele conhece isso tudo, por isso ele é um guia espiritual e te acompanha no processo, na vida, como encarnado, para te ajudar a ser melhor, a cumprir o planejamento reencarnatório que está arquivado na memória existencial. E a memória existencial está arquivada na personalidade que estamos usando. Esse é o grande detalhe. E aí você perde a sintonia com o teu guia espiritual, porque a tua sintonia está em coisas completamente desvinculadas da verdade. O que acontece? Você fica a mercê do teu livre-arbítrio, né? E o teu livre-arbítrio é bom? Não precisa falar. Não precisa falar. O nosso livre-arbítrio não é da melhor qualidade, nós sabemos disso? Não é. Nós estamos ainda numa escala inferior, procurando o aperfeiçoamento, e evidentemente é óbvio, se a gente fica a mercê do nosso livre-arbítrio, daqui a pouco a gente está buscando na memória contínua coisas completamente desvinculadas do aperfeiçoamento que precisamos. De vidas passadas, né? De existências passadas. Quando o doutor da lei diz vida eterna, se refere à conquista da paz, da felicidade, de chegar ao reino de Deus. Impreterivelmente, para tanto, faz-se necessário o cumprimento a cada reencarnação do melhor aproveitamento possível da pauta elaborada pelo fato do espírito. Aí você chega na casa espírita e pergunta a alguém: qual é o teu fato? Não vai saber o que dizer. Porque falta o aprimoramento. Nós estamos na terceira fase da doutrina espírita e as pessoas ainda estão buscando na primeira fase. Em 1857, aí é problemático. E então veja, o doutor da lei, de certa forma, ele se refere a isso, mas ele desconhece. Ele desconhecia aquela época, até porque naquela época também não dava para conversar sobre o planejamento reencarnatório, fato do espírito, mapeamento genético, né? Não dava para conversar sobre o processo reencarnatório. A humanidade naquela época não tinha esses conhecimentos, mas hoje nós temos.
E eles estão aí. E por que não procuram? E quem não procura? Como está? Vocês viram o vídeo do Sérgio Felipe, né? E tem outros vídeos que já andam por aí a esse respeito. A coisa é muito séria. Eu ouvi na internet uma entidade falando que a preguiça do ser humano tem atrasado muito a evolução. Muita gente não busca conhecimento porque é preguiçoso. Fica na ociosidade, né? Na zona de conforto. Ah, aqui está melhor, que bom, não estou fazendo nada. Quanta paz vai confundir paz com ociosidade? Aí é que é um problema, isso né? está atrasando a evolução. Mas com certeza. E atrasa a evolução. Não tem a menor dúvida. Porque a pessoa, muita gente pensa nisso. Ah, não, eu estou em paz, tranquilo, ocioso. Não faz nada, não procura aprender nada. Não é? Não busca o conhecimento. Quer dizer, está pegando uma encarnação que está tendo para ficar na ociosidade. Aí quando desencarna, o que acontece quando desencarna? Vai reclamar, né? Trabalhar dobrado lá. Vai reclamar. Aqui não está bom, que coisa ruim, por que eu estou assim? Aí já não adianta. Plasmou. Eu costumo dizer, você gerou a energia, ela vai te pegar. Não tem quando. Não tem como. Quando surgir a oportunidade, aquilo acontece. Se você gera energias salutares, energias boas, evidentemente que o teu amanhã será melhor. Quando não adianta. Ah, mas porque eu tive dificuldade nisso, daquilo. Aprenda a controlar-se. Aprenda a equilibrar-se. A gente estava conversando, não é? Mas é um fato, não tem como fugir disto. Não é? Porque tudo que aparece na nossa existência, é procurando o nosso aperfeiçoamento. Daí o problema de entendermos isso. Apareceu uma dificuldade, é para você se aperfeiçoar. Apareceu uma doença, é para você se aperfeiçoar. Se aprimora. Apareceu confusões, conflitos, é para você se aperfeiçoar. Procure se aprimorar. Conhecer o porquê disso, saber lidar com isso. Esse é o grande problema. São instrumentos que estão na nossa existência. São instrumentos. Mesmo da mesma forma que o pedreiro ali usa a pá, usa outras ferramentas para fazer a sua obra. São instrumentos. E as nossas dificuldades são instrumentos para o aperfeiçoamento. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Jesus interrogou o doutor da lei, o sacerdote. E aí ele responde: justamente como ainda hoje, ele responde assim, justamente como ainda hoje acontece, as pessoas almejam conquistas, mas ignoram que conquistas precisam de alicerce, no caso de conhecimento e de sua aplicação. Você não conquista aquilo além do que você já tem, se você não procurar conhecimento. Não tem como. Alguém vai admitir o Quaresma, o Roberto Quaresma, para trabalhar numa usina nuclear? Não. Não vai. Por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento. Como é que eu vou trabalhar numa usina nuclear? Faço bem. Então, para você conseguir entender as coisas que te acontecem, as dificuldades que te aparecem, é preciso você procurar o conhecimento do porquê isso está acontecendo. É o que nós temos feito ao longo desses 70 encontros que nós já tivemos, estudando o processo reencarnatório. Conhecimento e a aplicação. Ah, mas eu já li toda a codificação. Deu mesmo? Que ótimo. E o que tens feito com ela? Sim, o que tens feito com ela?
Não, eu li tudo. Tudo bem. Tens aplicado na vida? Não adiantou nada. Ler, todos podem ler, mas tem que aplicar. E não basta ler, você tem que ler e refletir a respeito daquilo que você está lendo. Senão você não armazena na memória. É uma coisa que passa, como se diz na gíria popular, passa batido. Ele tu leu e daí? Aplicou? Tens aplicado na tua vida ao longo da tua caminhada? Como o doutor da lei, que deveria saber os caminhos a serem veiculados e apenas conseguiu a posição que desejava para ter as oportunidades oferecidas pelo posto alcançado, todavia, sem os conhecimentos desenvolvidos satisfatoriamente para a devida aplicação. Fiquei muitos anos assim. O doutor da lei, o sacerdote, ele era sacerdote, mas os conhecimentos que ele deveria ter e aplicar, ele não fazia. Tanto é que a parábola mostra isso. Quer dizer, a parábola mostra aqueles que procuram ocupar determinadas posições, mas não têm conhecimento devido para fazê-lo. Está cheio de casa espírita, de presidentes e dirigentes dessa maneira. E eu posso dizer isso de cadeira, porque eu vi ao longo da minha jornada nessa existência. Quer dizer, você assume uma posição, eu sou o diretor, tudo bem, você é o diretor. E aí? Não tenho conhecimento para isso. Uma das últimas casas espíritas que frequentei não, que eu ia lá para fazer palestra, eu não cheguei a frequentar esta casa. Teve um problema lá nesta casa e o presidente foi embora, saiu, abandonou o posto. Aí entregaram a presidência da casa a uma pessoa que lá estava, que já frequentava a casa há algum tempo, só que essa pessoa não tinha o mínimo conhecimento do que fazer como presidente e muito menos o conhecimento necessário da doutrina espírita. Aí ele me procurou e quis conversar comigo. Não, mas eu quero conversar com o senhor lá fora daqui e tal. Tudo bem, a gente marca, vamos conversar. Ele estava sem saber o que fazer. Ele não tinha o conhecimento necessário. Ele sabia que não tinha. Mas entregaram o cargo a ele, por ele estar na casa já há algum tempo. Eu não sei como as coisas se passaram após. Eu sei que ele está lá até hoje como presidente da Casa Espírita. Querem saber o que aconteceu com a Casa Espírita? N problemas. N problemas. Querem saber o que aconteceu com a Casa Espírita? Nunca mais lá me chamaram. Eu já conheço isso tudo. Porque as pessoas que fazem, que chamam aqueles para fazerem lá as palestras na casa, o problema é sério. O problema é muito sério. E tem cá várias casas dessa maneira, como o sacerdote. Não tem. Foi colocado como sacerdote, está ocupando a posição, mas não tem os conhecimentos devidos para ocupar a posição. Tanto é que fez uma série de coisas e perguntas completamente fora da sua qualificação, da posição que ocupa. Nos dias atuais, temos assistido o fato se repetindo, e mais, até mesmo em casas espíritas que dizem cuidar do Evangelho de Jesus. Aprofundar o conhecimento não é questão primordial. Permanecem com os propósitos inadequados ao terceiro milênio. Esqueceram de acompanhar a evolução da ciência. Doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. Se você não acompanha a ciência, você fica lá. Aliás, Kardec faz essa menção. Nós sabemos disso. É através da ciência que nós ganhamos conhecimento. A ciência, quando a doutrina espírita aconteceu em 1857, não tem nada a ver com a ciência de hoje. Hoje a ciência avançou bastante. Da década de 50 para cá, o crescimento da ciência foi grande. E por que as casas espíritas e a doutrina que dizem pregar continua da mesma forma? Não avançou. As
palestras são as mesmas, dizem as mesmas coisas que eu ouvia quando era criança. Aí fica difícil. Já cansei de repetir isso aqui, né? Propósitos inadequados ao terceiro milênio. É o ápice da transição planetária. Ninguém reencarna mais neste planeta se não se preparar para viver na regeneração. Ninguém reencarna se não tiver os méritos suficientes para viver na regeneração. Se tiver, reencarna na Terra. Se não tiver, vai reencarnar no mundo inferior. E nós sabemos disso. Como é que você sabe, Quaresma? Leia a Gênesis. Não preciso falar mais. Leia a Gênesis. Leia o livro dos Espíritos. Lá está. Tem tudo isso aqui. Na pergunta 1019, então, de Luís, leia. E Luís veio de Júpiter. Luís era o espírito de Júpiter, que veio trabalhar na codificação. Olha a evolução desse espírito. A evolução dele é tão grande que ele se submeteu a reencarnar no planeta Terra para nos ajudar. Vejam como a coisa funciona. E o valor que se dá a isto. E respondendo, ele disse: amarás ao seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a resposta do sacerdote. Mas ele só sabe a resposta, porque ele não praticava isso. Simples análise. Como acontece na atualidade, muitos dizem conhecer o Espiritismo, mas conhecer não basta. É preciso colocar em prática. Eis a questão. É o que a gente já sabe. Meia verdade não existe. Ou é verdade ou deixa de ser. Não existe meia verdade, não? Se não colocar em prática, a pessoa fica no egoísmo, né? Só para ela. Aí pra... Não coloca em prática, Graça, porque não conhece, não sabe. Sim. Não sabe, não estudou, não se preparou. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Muitos dizem conhecer o Espiritismo. Conhecer não basta, é preciso colocar em prática. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Você já leu? Leu toda a codificação, mas não interiorizou nada. Não adianta. Não adianta. Leu? Sim. Conheceu as letras que ali estão. E as energias? E as energias que estão naquelas letras, nas entrelinhas? Onde é que elas ficaram? Não foram absorvidas. Por que não foram absorvidas? Quando você lê a obra de qualquer autor, certo? Se você não procura ler e refletir, você não absorve a energia que o autor colocou em cada palavra que ali está. Esse é o grande detalhe. Porque você foge da sintonia do que você está lendo, você não refletiu. E é por isso a importância de refletir. Porque você capta a energia do autor. Acontece com os livros da codificação. Você está lendo o livro da codificação, aí tem lá uma página no Evangelho do Agostinho. Aí você lê aquela página, você leu, acompanhou as letras, mas você refletiu? Você tem que refletir para absorver a energia. E daí você passa a interiorizar gradativamente, porque a gente tem dificuldade até de interiorizar de uma vez só, mas gradativamente. Você capta a energia. O espírita não diz muito, mas os evangélicos fazem muito. Os evangélicos falam muito nisso, né? A palavra tem energia. Sim, não é? Os evangélicos usam muito isso. Eles falam, eles sabem. Né? Se bem que não usam como deveria. Tudo bem. Mas e o que é pôr em prática, realmente? Oi? E o que é pôr em prática? Pôr em prática é agir como tal. Agir como tal. Fazer como diz o Evangelho. Né? Ser benevolente, ser caridoso, ser misericordioso. E o primeiro passo para isto, para você ser caridoso, por exemplo, né? Sem caridade não se vai a lugar nenhum, como diz a própria doutrina. Você tem que ser caridoso com você mesmo. Sim. E quando você não é? E como você é caridoso com você? Cuidando, né? Se cuidando da nossa saúde.
saúde, da nossa alimentação, cuidando do nosso Ela foi logo do lado do material. Observou? Não, Observou? eu só no material. Observou como é que o materialismo ainda cria influência? Peraí, tá certo. Não tem como. Cuidando do coração, Observe. da nossa Graça, alma. gracinha. Maria das Graças. Presta atenção. Ser caridoso com você mesmo é você procurar o conhecimento. Sim. Procurar entender a vida. Procurar entender por que você está aqui reencarnada. Isso é que é ser caridoso com você. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque se a gente não Agora, cuidar dessa parte, a gente fica doente, a gente vai caminhar para onde? Meu amor, escuta uma coisa. Escuta, querida. Quando você cuida do espírito, que é você é espírito, certo? As moléstias começam a desaparecer. As enfermidades também. E até mesmo aquelas que estavam programadas no teu planejamento reencarnatório podem não vir a acontecer. Esse é o grande detalhe. Por isso que no Evangelho está lá: reencarnaste para aperfeiçoamento moral. A moralidade é o espírito. Então, quando você é caridosa com você mesma, certo? O primeiro passo é você cuidar de você, espírito. Sim. É aprender a ser verdadeiro, misericordioso, caridoso com você mesmo, porque você só dá o que tem. É o que eu costumo dizer, né? Alguém chega perto de alguém: ah, eu te amo, eu gosto muito de você. Aí você vai olhar a pessoa no dia a dia dela, ela é uma pessoa esculhambada, ela não cuida dela, não cuida do que tem, não procura conhecimento, não procura fazer nada de bom para si própria. Então ela não se ama. Como é que ela diz que ama o outro? É hipocrisia. É hipocrisia. É hipocrisia. Se você não se ama, você não tem condição de amar o outro. Porque você só dá o que tem, não é assim? Você só dá o que tem. O mendigo te pediu uma esmola. Você mete a mão no bolso, não tem moeda, você não vai dar nada para ele, não é verdade? Pois é, mas se você tiver, você pode dar. Você só dá o que tem. Então, é preciso que as pessoas comecem a se conscientizar disto. Para ser caridoso, não é você pegar e dar um quilo de feijão para alguém, um prato de comida. Isso é bom fazer, se a pessoa precisa. Mas para ser caridoso, a maior caridade que você pode fazer é com você mesma. Porque aí você vai cuidar do outro também espiritualmente. E a mediunidade procura isso. Esse é o grande problema da mediunidade. Para você se conhecer e quando você vai cuidar de alguém, saber o que fazer. Porque você se conhece. Então você sabe o que pode acontecer ao outro. Por isso, a evangelização do Espírito prega assistência fraterna e não atendimento fraterno. Assistência. Assistência é uma coisa mais prolongada, para você poder cuidar realmente do espírito daquele que te procura. Alguém te procura porque está com um problema, está com conflitos, está perturbada. Você atende ele uma vez e você vai conversar, você vai saber como penetrar naquilo que aquele espírito está passando, através de questionamentos, através de um bate-papo. Você começa a captar o estado sentimental daquele que você está atendendo. E você captando esse estado sentimental, você tendo já o teu conhecimento, você sabe o que dizer para ele começar a melhorar a respeito. Se você não tem o conhecimento, vai criar problema. Como eu já vi várias pessoas que foram passar por atendimentos fraternos em casa de espírita e o casal saiu brigando. Já contei isso aqui. Sim, porque, veja bem, a pessoa atendeu a esposa e depois foi atender o marido. Mas no ato de atender a esposa não é uma besta, não é uma ignorante total que está ali sentada. Ele começou a questionar certamente coisas da esposa
e ela percebeu que certamente o marido havia contado para ele. Aí estão saindo dali brigando os dois. Que atendimento fraterno é esse? É atendimento infernal. Aí é problemático, né? Vamos em frente aqui. Nos preparamos em um processo reencarnatório, concordando com todos os itens pautados, alguns ajustados e outros até mesmo retirados da pauta, face não estarmos preparados o suficiente para o cumprimento devido. É aquele caso, né, no fato do espírito, você solicitar aos amigos que estão fazendo o teu preparo para a reencarnação: ah, mas eu gostaria de ter fulano ao meu lado. Não, mas você não está preparado. É melhor, o teu nível espiritual ainda não comporta essa situação, né? Então, ele é convencido a retirar da pauta. Fácil não estar preparado o suficiente para o cumprimento devido. Ainda assim, aqui chegando, muitos procuram trilhas obscuras, sem qualquer consideração com o trabalho dos amigos espirituais e compromisso com as obrigações e promessas ajustadas no planejamento reencarnatório. É o que acontece com todos nós. Dificilmente nós cumprimos uma pauta do planejamento reencarnatório na íntegra. Não acontece isso conosco. A gente ainda tem muitas falhas, mas a gente está procurando, né, conhecer mais para justamente nos melhorarmos. Embora depois de alguns anos vividos, né, conseguir seguir o mais possível a pauta do planejamento reencarnatório. O que você tem que fazer para seguir a pauta do planejamento reencarnatório? O que tem que fazer? Buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento. Sim, e o que mais? Orar todos os dias. E o que mais? Praticar o bem na medida do possível. Sim, e você praticando o bem na medida do possível, o que é que acontece? A gente tem um retorno. E que retorno é esse? Tudo de bom que a gente fez. Estou sacrificando a graça, né? Tudo de bom que a gente fez, tem um retorno, né? Graça, quando a gente faz isso que você estava falando, a gente tem uma boa sintonia com o guia espiritual. Porque você está praticando bem, está procurando conhecimento, como você falou. Então você mantém uma boa sintonia com o teu guia espiritual. E essa sintonia com o guia espiritual, o que favorece? O que favorece? O que favorece essa sintonia com o guia espiritual? Muita paz, né? O que mais? Intuições. Proteção. As intuições de como devemos agir. Perfeitamente. Por quê? É a nossa tarefa. Perfeitamente. Porque como ele conhece a tua memória existencial, ele te ajuda nesse relembrar. É isso que acontece. Perfeitamente. Mexe com a tua intuição e você se recorda automaticamente da tua memória existencial e você então passa a fazer o melhor. É isso. Manter uma sintonia com o guia espiritual favorece-nos o cumprimento do planejamento reencarnatório, porque essa pauta está na memória existencial, conforme já vimos. Veja. Eu sou isso. né? Eu nasci e meu primeiro professor foi. Observaram o que a Rosângela falou? Observaram? Perceberam o que ela falou? Perceberam o que ela falou? Sim, intuição. Intuição. Perceberam? Por que intuição? Por que intuição? Porque a memória existencial está ligada diretamente à personalidade que nós estamos hospedados, certo? A memória existencial está em nós, ok? O guia espiritual não precisa, com todas as palavras possíveis, falar: olha, isso é aquilo, aquilo e aquilo outro, ok? Ele mexe com a tua intuição, é tua, é armazenamento teu. Ele mexe com a tua intuição e você se lembra. Deu para entender? Intuição não é inspiração. Intuição, o guia espiritual ou um outro espírito, né, te lança algum sentimento que mexe com a tua intuição e você se recorda. Vem a consciência.
Deu para entender? Não é inspiração. Inspiração é outra coisa. A intuição é tua. Ele lança um sentimento que mexe com a tua intuição. Por isso que fala, está sendo intuído. Intuído é que ele está mandando o sentimento. E esse sentimento você decodifica e mexe com a tua intuição e vem a memória existencial lembrada. E você faz isso automaticamente, sem perceber. Sem perceber. Automaticamente você faz, sem perceber. Por isso, pensamentos bons, tem que fazer o que a Graça falou ali. Depois você escreve um papelzinho e dá um papelzinho para cada um. Muito bem, vamos em frente. O que acontecia com o doutor da lei? O que acontecia com o doutor da lei? Ele conhecia as leis divinas, mas não as ajustou ao seu comportamento. Ou seja, não evangelizou-se. A evangelização de espíritos que hoje estamos desenvolvendo não fez parte do seu aprendizado, apesar da sua posição como doutor da lei. Evidentemente que naquela altura não tinha a evangelização de espíritos como hoje ela é desenvolvida, como hoje ela nos foi trazida pela espiritualidade, mas tinha coordenadas devidas para que as pessoas se evangelizassem naquele nível, naquela altura do planeta. Não eram os mesmos conhecimentos que temos hoje, mas hoje não dá para fugir. Não dá para dizer, eu não sabia. Quando você desencarnar, se você disser, eu não sabia, o que acontece? Você está achando mentiroso. Hã? A gente vai mostrar como assim, mentiroso. A graça não livra, né? Ah, Deus do céu. Vamos em frente aqui. Vamos ao outro versículo. Essa parábola é grande, olha lá, tem 28. E disse, 28 slides. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Como você vai? O sacerdote falou aquilo tudo, ele disse que sabia tudo. Faze isso e viverás. Ele não fazia nada daquilo que ele dizia. Não é porque não tinha o sentimento tocado. Não, ele não refletiu, ele não aprendeu, ele não interiorizou nada do que estudou para ser sacerdote. Ele não interiorizou. O negócio dele era assumir aquela posição para ter as vantagens da posição assumida. Como acontece hoje em dia, né? Não só nas vidas religiosas, como na vida profissional das pessoas. Muitos ocupam determinadas posições e não têm conhecimento daquilo. O que acontece muito na área política, a gente sabe disso. Né? Bota esses para assumir. Como botam políticos para assumir a direção de um hospital? O cara não sabe nada. Vai fazer o quê? A gente está vendo isso aí acontecer. Fazer o quê? Né? Ah, sim, isso aí está solto no meio deles, né? Pois é. É o que eles sabem fazer? Porque eles estão ligados justamente à matéria. Né? Achando que por aí tudo bem, eu vou ser feliz. Muito prazer. É interessante, as pessoas confundem muito felicidade, né? Felicidade. O cara vive atormentado, porque o cara que faz uma pessoa, um ser, um espírito que entra nessas práticas irregulares, ele está pensando naquilo o tempo todo. Ele não tem paz interior. Não tem paz interior. Como estava falando da pouco que você falou da paz, né? Pois é, conforme a gente vai conhecendo, é isso. Agora, como é que uma pessoa atormentada, vivendo de corrupção, de coisas irregulares, ela não tem sossego? E aí, a outro diz, está vendo, fulano vive muito bem, olha só o que ele tem. O que adianta o que ele tem? O que ele tem vai ficar tudo aí. Amanhã você pode encontrar ele lá no cemitério. Esse corpo que ele está usando lá no cemitério. E ficou tudo aí. Aquele dinheiro que ele colocou no banco lá na Suíça vai ficar por lá. As pessoas não percebem isso. É uma coisa tão nítida.
de ver e parece que não perceberam, né? Todo dia, tem cemitério que está lotado, não tem mais lugar para botar ninguém. Não é? Aqui em Campo Grande já aconteceu isso. Portas fechadas, não tem espaço mais. Aumenta o cemitério. Né? Aí começaram a fabricar agora, né? Botar cemitério na vertical, porque não tem. Se a casa minha vida, o céu é o limite. Não é? Minha casa é minha. Olha, bota esse aqui lá em cima, ele vai ficar mais perto do céu. O que adianta o corpo ficar perto do céu se o espírito está no fundo da terra? Ele vai para elevador, né? Tá lá. Eu digo que sou eu. Deus do céu. Aqui. E respondeste bem, faze isso e viverás, disse Jesus ao sacerdote. A intervenção de Jesus foi bem clara àquele tempo e é bastante luminosa para os tempos hoje vivenciados. Porque as palavras de Jesus são todas elas atuais. Não tem como fugir disso. Todos queremos momentos melhores na vida, não só encarnados, mas desencarnados também. Contudo, para que isso aconteça, é preciso que sejamos melhores. Faz-se necessário seguir Jesus. Você tem seguido Jesus? Precisa falar. A advertência foi grafada por João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso pode ser desmembrado em vários níveis. Ninguém vai à regeneração senão por Jesus. Não tem como. Mas um dia todos irão à regeneração, mesmo aqueles mais condenados pela inverdade. Esses vão chegar, mas evidentemente quanto mais nós demorarmos, mais sofrimento, mais dores, mais problemas. Então, o que é preciso fazer para que isso aconteça? É fugir da materialidade se incorporar totalmente na espiritualidade para que tudo aconteça o mais rápido possível, para que os sofrimentos sejam menores, as complicações, os conflitos. Quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais rapidamente toda essa turba de conflitos, de dificuldades, de problemas desaparecem. Fica tudo muito tranquilo, de fácil solução. Sim, porque com a verdade as soluções são fáceis. Com a inverdade é que torna-se difícil. Por que torna-se difícil? Difícil entre aspas, porque a pessoa fica atordoada. Como é que eu vou fazer? E agora? O que é que eu digo? Para onde é que eu vou? Onde é que eu me escondo? Imagina. Coisa séria, né? De Deus coisa séria. Quando você está com a verdade, a paz se instala e as soluções aparecem sem maiores dificuldades. O problema aconteceu, você vai e resolve. Você não se perturba. Por que você não se perturba? Porque você conhece o que está acontecendo, você conhece o que é estar reencarnado. Então você não se perturba, porque não tem que se perturbar. Sabe? Esse aqui é o grande detalhe. O grande detalhe. Ah, meu fulano morreu. Aí fica todo mundo desesperado. Minha mãe morreu. Qual o problema da tua mãe ter morrido? Qual o problema? Porque eu gosto muito da tua mãe, vai continuar gostando. Então você também fique tranquilo. Isso é comum. Daqui a pouco é tu mesmo que vais. Eu já fiz isso para alguém. A pessoa ficou aborrecida comigo. A pessoa ficou aborrecida comigo. Como é que vai ser isso? Aí ela fala: Tu vai na minha frente. É assim. Ninguém fura essa filha, né? Ninguém quer furar essa filha, né? Eu vou passar na sua frente. Ninguém quer furar essa filha. Quando minha mãe desencarnou, estava eu, meu filho, um dos meus filhos do meu lado, né? A gente estava ali sereno. Depois vieram perguntar, não perguntaram a mim, porque já sabiam qual era a resposta que iam receber.
né? Mas depois perguntaram ao meu filho, ele não estava junto de mim, né? Poxa, você tem chorado, não sei o que, a pessoa falou, por que eu tenho que ficar chorando? Eu sei tudo o que estava acontecendo, eu sei o que isso aconteceu, meu filho falou, né? E você não sente falta, saudade? Claro que sinto. E as lágrimas não vão acontecer, sim, a qualquer momento, de repente, elas podem acontecer quando eu começar a sentir saudade. Mas é uma saudade salutar, não pode ser aquela saudade que chega e atinge a Sem revolta. atinge aquela palavra que uso muito no momento que está acontecendo pelo mundo, que dizem que é a doença do dia de hoje. Depressão? Oi? Depressão. É isso mesmo. Porque tristeza demais chega lá. Você pode ter saudade. E eu tenho saudade. Eu tenho saudade da minha esposa. Essa semana mesmo, eu estava sentado lá vendo a televisão. Aí aconteceram lá uns fatos e tal. E as lágrimas correram. Tive saudade dela. E daí? Posso ter saudade? Claro. Saudade daquele espírito que vivia, que convivia conosco. Eu sinto da minha mãe até hoje. Vamos em frente. Ele, porém, querendo justificar-se, olha só, aqui, a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja, como eles procuravam, de todas as maneiras, né, querer pegar Jesus, afrontar Jesus. Eles desconheciam quem é que estava ali materializado, aquele espírito que ali estava. Tanto é que os judeus andam esperando até hoje, né? Eles esperam até hoje o enviado. Os judeus estão esperando. Não consideram Jesus o enviado de Deus. E quem é o meu próximo? Neste momento, o doutor da lei procurou uma alternativa incompatível com a realidade do cargo que ocupa. Claro. Pelo mesmo atalho, hoje verificamos dirigentes religiosos agindo com o desconhecimento da função na qual se colocam e aproveitam-na para porem em movimento as suas ideias, os seus equívocos, achismos. A gente sabe disso. Em toda religião tem isso. Em toda. Seja no catolicismo, seja nos evangélicos, nos protestantes, seja na doutrina espírita, sempre tem os achismos, né? Aqueles que querem colocar o seu personalismo em prática, né? Colocar suas ideias em prática, esquecem na religião que estiverem, né, as regras que devem seguir. São pessoas que querem ser mais que Deus. Se na doutrina espírita, segue a codificação, porque ali é a codificação. Se está lá no protestantismo, sigam o Novo Testamento, o Velho Testamento, que é muito válido e ali é a base de tudo, e a gente sabe que tem muitas coisas. Mas só que eles seguem ao pé da letra. Aí é que é o problema sério, né? Eles não sentem o que está ali, é ao pé da letra. E ao pé da letra, O fanatismo. as energias não funcionam. É o que eu falei ainda há pouco. Com esse procedimento, o desrespeito ao próximo é mais do que evidente, pois o que deveria ser propagado é distorcido para que as suas vontades assumam a doutrina da casa, seja a casa evangélica, seja a casa cristã, seja a casa religiosa que for, não importa, né? Essa distorção está acontecendo por aí livre, né? Cada um colocando as suas paixões negativas em evidência, né? E paixão é um problema muito sério, né? Tem que saber qual é a paixão e como controlá-la. Porque senão, mas tem a paixão de Cristo. Espera. Você falar em paixão e falar em Cristo tem uma diferença muito grande. A coisa aí é diferente. Você pode ter paixão, mas você ser apaixonado, por exemplo, em seguir as verdades. Apaixonado pelo que o Cristo deixou. Aí tudo bem. Não, eu tenho paixão por aquela criatura ainda vou estar com ela. Aí é problemático, né? Isso aí é sério, né? Isso aí é sério. Tem perseguição, né, amor? Aí é definitivo, né? Eu sei.
aqui. Não, cala a boca. Isso, só a Graça que está sabendo, né? Não fala nada não. A seguir, Jesus nos adverte e orienta com uma pintura cheia de cores invisíveis, que ornamentam a parábola, para que os que somente conhecem o Evangelho, mas figuras visíveis e sentidas para quem o estuda e deseja seguir o Mestre. Essa é uma verdade. Vejam bem, pinturas cheias de cores invisíveis que ornamentam a parábola. Está aí, a parábola. Para os que somente conhecem o Evangelho, mas figuras visíveis e sentidas para quem estuda e deseja seguir o Mestre. Ou seja, conhecer somente não é o bastante. Tem que pôr em prática. Por isso são figuras visíveis e sentidas para quem estuda e deseja seguir o Mestre. Estuda o Evangelho. E aí você vai ver. O que nós sabíamos de reencarnação era muito pouco, não? Quando nós começamos a estudar a evangelização de espíritos, nós soubemos muito mais, aprendemos muito mais do que é realmente reencarnação. Começamos a conhecer o porquê. E aí muda a atitude, muda o comportamento, não é verdade? Muda o comportamento, muda a atitude. Não conhecia nada. Eu hoje sou mais paciente, não é assim? A gente vai aprendendo, né? Não é de uma vez só. Não é de uma vez só, né? Se pisar e machucar muito, a paciência ainda fica, né? Mas a gente vai aprendendo. Não é? É assim que acontece. Eu não sabia nada, porque eu sou nova no Espiritismo, né? Porque logo que eu entrei, teve a evangelização dos espíritos. O que é ser velha no Espiritismo? Não, digo assim. Você disse que é nova, o que é ser velha? Não, eu digo que sou nova, porque eu não sou desde a minha juventude mesmo, adulta, eu já não. É de 2013 para cá. É que eu estou. O que é ser velha no Espiritismo? As pessoas que já vêm desde pequeno. Você lembra daquelas vovós que rezavam o neném com um galinho de arruda e nunca entraram numa casa religiosa, muito menos numa casa espírita? Sim, Lembra delas? lembro. Pois é. Só que da minha irmã era assim. Pois é. Ela já conhecia o Espiritismo. A minha avó era rezadeira, deu um bico. E meus irmãos. Só que, pois é, o Espiritismo existe na Terra desde que ela foi criada. Sim. Só não havia sido codificada como codificou Kardec. Que era um momento maior para que pudéssemos penetrar mais nos conteúdos da espiritualidade, do Espírito que somos. Sim. Né? Era a época adequada. Nós tivemos 3 fases, nós estamos na terceira fase da doutrina espírita. Né? Nós tivemos a fase com o Kardec, da codificação, tivemos a fase com Chico Xavier, né? Que vieram as obras adequadas para que pudéssemos melhor entender a doutrina espírita, e chegou a terceira fase, dita inclusive por Dias da Cruz, que foi quem propagou a ideia de Eurípides, né? Da evangelização dos espíritos, que a coisa veio se tornando mais clara. E veja, todo mundo sabe que Eurípides consultou Jesus antes de trazer todo esse evangelho para nós. Isso é importante. Jesus esteve com Jesus. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém. Veja, perceberam? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E quando ele fez essa arguição a Jesus, quem é o meu próximo, foi quando o mestre passou a falar a parábola. Até então, eles estavam dialogando. Agora é que o mestre vai entrar na parábola.
descia um homem de Jerusalém para Jericó. E realmente ele descia, né? Porque Jerusalém está lá em cima, Jericó está lá embaixo. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Quer dizer, pegaram esse homem, os salteadores, e quero. Por quê? Vamos ver por quê. Por quê? Jesus orienta que acontecerá com cada ser aquilo que ele semear. Não tem como. Não existe um acaso, nenhum por acaso. Não pegaram ele por acaso. Não. Não. Deus sabe até o fio de cabelo que cai. Não há como colher flores se o plantio não for cuidado para que o desabrochar aconteça. Se o tal doutor não entendeu a colocação do mestre, hoje a compreendemos por inteiro, pois o conhecimento das principais etapas do processo reencarnatório nos abastece de forma profunda com os dados suficientes para que a compreensão seja eficaz. O que aconteceu com o homem que foi assaltado, ele tinha dívidas. Ele cometeu erros no passado que facultaram com que ele viesse a ser assaltado. Por isso é que se fala, não há bala perdida. As balas são encontradas, elas são achadas. Porque uma bala não vai atingir a graça. Cuidado, graça. Não vai atingir a graça se ela não merecer. Porque Deus não vai deixar que isso aconteça. A bala vai aonde ela tem que ir. Chamam de bala perdida porque é a falta de conhecimento ainda. É a falta de conhecimento, então aquilo é tratado materialmente, a bala perdida. Mas ela não vai aonde não tem que ir, porque Deus não permite. A bala só vai atingir a quem tem que ser atingido, porque há ali um merecimento, há uma energia que foi carregada de inferioridade e a bala vai lá. Aquele merecia que a bala fosse nele. Esse senhor que estava atravessando de Jerusalém para Jericó, ele cometeu faltas no passado. E aquilo foi mais um aprendizado para ele. Por isso ele foi assaltado por aqueles que o assaltaram. Mas por que aquele salteador os pegou? Por que aquele salteador, os salteadores o pegaram? Por quê? Por quê? Porque eles estão num grau de inferioridade e se viram de instrumento para aquilo que aquele homem merecia. É o grau de inferioridade. Então Deus usa esse grau de inferioridade das pessoas para fazerem a outra o que ela precisa que lhe aconteça para o seu aprendizado. É difícil às vezes de compreender isso, né? É difícil às vezes de compreender isso. Mas veio outro com a misericórdia, né? Por exemplo, a Rose merece uma surra. A Rose cometeu graves erros, né, que deram vazão a isso. Ela tem que ser surrada para que ela aprenda. Então, a qualquer momento, quando a oportunidade, quando a ocasião vier a acontecer, certo? Determinada pessoa que tiver um grau de inferioridade tal, vai ser usada para dar uma surra na Rose. Porque é o grau de inferioridade dela. Aí vou dizer assim, não, isso é hipotético. Vou dizer assim, pega a graça para dar uma coça na Rose. Mas a graça não se põe a isso. Ela já tem conhecimento bastante, que não está nesse grau de inferioridade, então a graça não serve. Deu para entender o que eu quero colocar? Vão pegar quem esteja no grau de inferioridade, capaz de ser usado como instrumento, como está na doutrina espírita. Então, ela vai levar a surra. E o samaritano foi misericordioso, né? Oi? O
samaritano foi misericordioso. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, paramos aonde? Aqui, tá? Se o tal doutor não entendeu a colocação do mestre, hoje já compreendemos por inteiro. Hoje já compreendemos. Sabemos o porquê ele foi assaltado e sabemos porquê aqueles assaltantes o pegaram, aqueles salteadores o pegaram. Sabemos porquê. Então isso é importante. Nada acontece sem a permissão de Deus. Sempre a favor do aprimoramento espiritual. Aí alguém diz assim para você: mas Quaresma, o cara levou uma surra. Isso é bom para o aprimoramento espiritual dele? Não é bom não, isso é ótimo. Dali começa um despertar. Mas Quaresma, ele não está lembrando de nada. Você que pensa. Aguarda, ele vai desencarnar. A coisa é muito séria, é preciso a gente pensar nisso. Porque memória a gente já tem desde que fomos criados, certo? Ela não se perde, ela está conosco. Então, a qualquer momento, o sentimento acontece daquele que foi o espancado, o assaltado. Não tem dúvida disso. Sentimentos não se perdem, memória não se perde. A pancada que ele levou, o estado que ele ficou, certamente serviu de aprendizagem para ele, como serve de aprendizagem para todos nós que aqui estamos e nos acontecem os problemas. Por que você ficou tão nervosa, Graça, com o acontecimento que aconteceu? Qual o problema? Você não sabe como é a vida? Você já não sabe o que é a existência nos guarda? Você já não sabe o que é a reencarnação? Então não se exalte, não fique nervoso, não fique atormentado. Por quê? Porque isso gera energias inferiores e imprestáveis, que atrapalha mais ainda o problema, que cria mais ainda conflito, que aumenta a enfermidade. É preciso que as pessoas despertem para isso. O Quaresma, tem até esse caso que aconteceu com esses cachorros que pegaram essa pintora, que morreram, né? Eu até comentei com o meu marido, que tranquilidade ela... Viu o estado daquela senhora? Eu fiquei admirada, ela nem... O que é isso? É o grau de espiritualidade que ela já atingiu. Você vê o grau de espiritualidade? É isso que todos temos que agir assim. É tranquilidade, sem desespero, sem ficar atormentado, fulano está passando mal, não sei o quê. Como eu vejo por aí, vivia lá em casa, eu digo, não problema não. Teve uma vez que lá em casa, a minha esposa, antes do desencarne, né, evidentemente, ela começou a passar mal. Estava tendo um infarto. Então, sentado no sofá. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu não podia dirigir. Olha só, né? E as pessoas ficaram atormentadas, digo, calma, liga para teu irmão. Manda teu irmão vir aqui buscar lá. Liga para teu irmão, calma. Não adianta desespero. O que adiantaria eu, sem poder dirigir, tinha feito uma cirurgia, entrar no carro para levá-la? Não ia resolver o problema. Eu ia também me prejudicar, porque eu não podia dirigir. Eu não podia estar movimentando a perna. Né? Ele veio, pegou, levou. E nessa hora, a espiritualidade ajuda. Sim. Nessa hora, a espiritualidade se aproxima. Se todo mundo diz, caramba, como é que vai ser? Você cria uma energia que prejudica a ajuda espiritual. E aquele ser que está precisando da ajuda acaba não recebendo, porque você cria uma energia ali que impede a ajuda espiritual. Problema sério, é como se fosse uma parede que não dá para passar. E o problema se agrava.
Aconteceu com o homem que descia para Jericó. Voltando aqui. Nada acontece sem a permissão de Deus, e sempre a favor do aprimoramento espiritual. O que aconteceu com o homem que descia para Jericó é o retorno de um mal feito cometido, na existência vivenciada ou em outra. As energias não se perdem, sejam malignas ou benignas, e elas conhecem o seu Criador e reagem sempre que oportunidades sejam produzidas. Tal fato acontece como medida de regeneração e despertar, isto é, como um instrumento para aprendizado que fica disponível na ambientação reencarnatória e entra em ação no instante conveniente. Se você estiver precisando de algum ajuste dessa ordem, no momento que você criar a oportunidade, o ajuste acontece. Você cria, fica guardando a oportunidade. As energias não se perdem. Elas não se perdem. E aguarda a oportunidade. É agora. Pega a crise, aí pega. Não tem como. E aí? Como a crise vai reagir? É outro fato importante. É outro fato importante. Né, Rose? Não precisa falar nada não. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de lado. Olha o sacerdote aí de novo. Ele viu o homem lá precisando de ajuda, mas não fez nada. Ele era sacerdote. Né? O sacerdote prometeu, né, ensinar o melhor ao outro. Não é? Não aprende? Não é isso? Pode ser o doutor da lei, naquela época, assim chamado por Jesus. Observar que este sacerdote apenas possuía o título, pois os domínios que deveria atender não lhe causavam nenhum compromisso, já que o irmão caído no caminho não despertou qualquer sentimento que o motivasse a verificar a ocorrência. Aí eu me lembro aqui, como lembrei, outro dia, né? Jesus passando pelo cachorro, todo mundo está podre, está fedorento, que lindos dentes ele tem. Hã? Ocasião, circunstância favorável para o desenvolvimento de alguma coisa. Ocasionalmente descia. Aquela era a ocasião necessária para que aquilo acontecesse. Circunstância favorável para o desenvolvimento de alguma coisa. Por isso ele descia naquele momento. Era a ocasião favorável para que aquilo viesse a lhe acontecer, porque já havia inclusive salteadores preparados para que o pegassem. Me façam entender? Sim. É assim que acontece. É assim que acontece. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Os salteadores já estavam preparados para pegar alguém, e teria que ser aquele homem. Então a ocasião foi criada. Então ele descia por ali. Não é um acaso, porque todos sabemos que acaso não existe. A situação foi toda preparada para que viesse a acontecer. Por isso coloquei aqui ocasião, circunstância favorável para o desenvolvimento de alguma coisa. Está lá, ocasionalmente. Vai de verbo de modo. Entendeu? Como as coisas acontecem. Por isso é que temos que refletir sobre o que está escrito, sobre as palavras. As palavras não são letras simplesmente colocadas umas ao lado da outra. Ô Quaresma, Jerusalém fica acima, Jericó embaixo. De repente também assim, como esse sacerdote, né, ele desceu, sacerdote não, o que foi vítima. Sim, o homem que foi assaltado. Isso. Ele desceu e ali embaixo também não tem energia que pudesse. Tudo tem. E Jericó era mais
Tudo tem uma conotação. Por isso eu mostrei aquele mapa aqui no início. Né? Jericó está a 1000 e poucos metros E é uma energia mais pesada. de distância, mais baixa do que Jerusalém. Há uma razão de ser. Não é por acaso. Não é por acaso. Quer que eu te diga que não é por acaso? Nós vimos aqui, outro dia, as 7 dimensões do planeta Terra. Lembra? Quanto mais no seio do planeta Terra, lá se encontra o abismo. Né? Depois você tem as trevas, que ainda está no interior da Terra. Depois o umbral, que já está na superfície. Nós estamos no umbral. Né? Então veja, quanto mais você desce, mais você se aproxima do que não presta. Essa é a conotação que se dá a descer. Nós vamos ver isso aqui. Não sei se é agora. Na atualidade do planeta Terra, apesar de transitarmos no século XXI, grande parte da humanidade comporta-se como sacerdote. Desobriga-se do dever e dos compromissos pelos quais se responsabilizou quando na realização do planejamento reencarnatório. Essa situação normalmente se dá em favor de assuntos ligados ao materialismo, onde o prazer egóico e as baixas emoções assumem o comando mental, seja a matriz dos sentimentos inferiores está robustecida. Nós vimos matriz. Já viu como é que fica a matriz? Mais negra que essa bolsa aí. Sentimentos inferiorizados. Você não vê, ela não vê, eu não vejo, mas o amigo espiritual chega perto de você, vê teu perispírito, esse está mal, porque ele vê. Ele vê. E está lá no perispírito, a matriz. Não cintilante, completamente opaca, negra, a matriz de sentimentos inferiores. E ele sabe. Mas como é que ele me conhece? Ele te conhece. Ele não precisa que você diga para ele quem tu és. Ele te conhece por olhar o teu perispírito, onde está o teu mapa mental. O mapa mental, o mapa mental, minha mente está no espírito, fica projetada no perispírito. Não tem como fugir disto. Não tem como fugir disto. O perispírito é o nosso retrato. Está lá, ele mostra tudo o que você está sentindo, os teus sentimentos. Jesus deixa marcado o impreterível cumprimento do dever quando diz, impreterível cumprimento do dever quando diz, vendo-o passou de lado. Cumprimento do dever, ele não cumpriu. Vendo-o, quer dizer, ele deveria ter ido lá e cuidado daquele homem. Passou de lado. Deixa para lá, quero lá saber desse cara. E foi embora. Na codificação da doutrina espírita, que o próprio Mestre comandou em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, nas Instruções dos Espíritos, item 7, o dever. Temos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Quando eu disse que a caridade primeiro tem que ser contigo, está aqui, ó. E em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Perceberam como é forte a codificação? O dever é a lei da vida. Temos deveres para com tudo o que está à nossa volta. Eu disse com tudo o que está à nossa volta, material e espiritualmente. Ah, mas eu não quero saber da matéria, não vou cuidar disso não. Tem que cuidar, porque ela está servindo para o teu aprimoramento, mas poder ela servir para o outro também. Então cuida. O
dever e a lei da vida, ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Observaram? Nas mais ínfimas particularidades. Está vendo isso aqui, Ruth? Você está vendo aqui entre os meus dedos? Pois é. É assim mesmo. É assim mesmo. Você não está vendo não, né? Nem eu também. Não estou conseguindo ver nada entre os meus dedos. Mas aqui é assim. As mais ínfimas particularidades. A menor coisa que for, tudo, seja material ou moralmente, temos dever para com isso. Isso é um palito de fósforo, uma bala, não tem nada a ver. Joga no rio. Deu para entender? Isso é uma pedrinha à toa. Joga no rio. Está errado. Está errado. Ínfimas particularidades. Porque uma pedrinha da Rosa, uma pedrinha minha, outra tua, outra dela. E aí? E aí? É o que a gente tem visto. Veja como os espíritos encarnados ainda estão completamente por fora do que é a lei da vida. Vejam o tamanho da ignorância. Aí você começa a perceber o tamanho da ignorância, porque se estraga justamente o que vamos usar. Você poderia estar bebendo uma água mineral, entretanto tem que passar lá pela SEDAI para purificar, que não vem totalmente pura, ainda tem quantidade de coliformes fecais e outras tantas coisas. Quer dizer, aí você acaba bebendo uma água de cocô, quando poderia estar bebendo uma água completamente limpa. Veja como os espíritos que aqui estão encarnados ainda estão numa ignorância tal que não tem cabimento. Eu lá em casa brinco muito com os dois que estão lá comigo a respeito disso. Porque são dois espíritos que a gente percebe que precisam muito aprender ainda. A coisa é muito séria. Quando se fala em dever, muitas pessoas dizem, mas Quaresma, você deixou de fazer isso e aquilo, então, porque eu estou assumindo o meu dever. Eu me comprometi no meu planejamento reencarnatório. Tenho que cuidar desses dois. Eu tenho que cuidar deles. Não posso fazer isso que você está me pedindo. Eu não tenho como fazer. Você tem que reconhecer o teu dever. E a gente reconhece isso aprendendo, procurando estudo, tomando conhecimento do que é um processo reencarnatório, por que determinadas pessoas estão ao teu lado e outras não. Por que você nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil? Por que você está morando em Campo Grande? Isso tem conotações, não é à toa, não é por acaso. Não? E em pequenas coisas a gente aprende e ensina também. E de igual modo também o levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. O levita fez a mesma coisa que o sacerdote. O levita é conhecedor da lei, das leis. O homem conhece as leis. Aliás, nós estamos cheios de gente que conhece as leis aí. Não vou falar nisso agora, não. Depois a gente conversa. Problema sério. Colocamos nesse versículo as mesmas questões aplicadas ao sacerdote, pois o comportamento do levita guarda total semelhança. Então não preciso falar do levita. É os mesmos propósitos ligados ao sacerdote. Ok? Vamos em frente então. Mas, agora é que é importante. Mas antes também foi. Mas o samaritano que ia de viagem, o samaritano não descia, ele ia de viagem. Notou a diferença do verbo aplicado? O verbo é ação. O samaritano viajava. Chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O judeu, o homem que foi assaltado, segundo alguns, o judeu era um judeu. O samaritano
Era um povo detestado pelos judeus. E o samaritano, quando viu aquele homem lá, ele identificou que era judeu, porque eles se conheciam. Mas ele não quis saber, ele não perguntou nada. Ele simplesmente tratou de cuidar daquele ser. Não importa se ele era um assassino, um miserável, não importa se ele era um judeu, ele cuidou. Porque os judeus não gostavam dos samaritanos, eles brigavam entre eles. Observar que tanto o sacerdote quanto o levita desciam pelo mesmo caminho do homem que foi assaltado, ou seja, desciam de Jerusalém para Jericó. Toda conotação na parábola tem sentido, tem sentimento agregado, nos mostra realmente o que a parábola quer mostrar. Descer, dependendo do enredo do texto, caso da parábola, passa a representar uma expressão de decadência, de fracasso, de sair de uma situação para outra inferior. Tanto o sacerdote quanto o levita, pelo comportamento que assumiram, constata-se que o ambiente fluídico de ambos é de inferior qualidade, compatível com a expressão descer. Viu? Então, a ação do verbo descer, dependendo de como você utiliza, né, demonstra que aí está inferioridade. Né? Eles desciam porque o cabedal deles, a situação deles era realmente uma situação inferior. Então, na parábola, esse verbo foi usado para eles e não para o samaritano, porque o comportamento espiritual do samaritano é o comportamento mais elevado. E não cabia dentro da expressão desse. O ambiente fluídico, viu, querido? O ambiente fluídico pessoal deles era um ambiente podre, inferior. Não era um ambiente fluídico pessoal do samaritano. E isso, esse ambiente fluídico de cada um de nós se reflete na aura, né? A nossa aura. E evidentemente a aura é o reflexo do perispírito. Outros fatores eram preponderantes. Outros fatores eram preponderantes, como essa ali. Naquela época, em Jericó, além de ser uma cidade mercantil de muitas negociatas, como ainda tem hoje aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo e no mundo inteiro, né? Coisas impróprias, inadequadas, inferiores, casas de divertimentos impróprios atraíam os incautos. Jericó também tinha essa conotação. Para não usar o nome mais forte ali, né? Eu coloquei dessa forma. Situações essas raramente encontradas em Jerusalém. Não é que em Jerusalém não tivesse, mas era aquela coisa mais escondida, né? Sem... Vários planos. Por aí. Isso mesmo. Então, mas Jericó era essa cidade. E então realmente eles desciam, né? E desciam para um ambiente bem ruim, coisa que não se passava com o samaritano, porque ele viajava. Então ele ia cuidar de coisas realmente legais, boas. Ora, o samaritano ia de viagem, viajava, podemos afirmar, então, considerando as duas ações, descer e viajar, que embora estivessem todos no mesmo caminho, o nível de moralidade do samaritano é superior. Eis porque na parábola foi usada a ação viajar. E é verdade, é do nível superior. Há de se notar na atualidade que não são poucos os encarnados que, por assumirem certas posições na sociedade, permitem que o orgulho e a antipatia, a falta de fraternidade, façam parte das suas ações. Quando nas casas espíritas fazem uso da hipocrisia, verifica-se que a compreensão do que é existência corpórea
E para que serve, não pertence aos conteúdos íntimos. E isso a gente está cansado de saber. Eu cansei de ver. Não foram poucas as casas espíritas que eu percorri nesses meus 81 anos. Não foram poucas. E desde criança, desde a gestação de mamãe. Eu estava lá no ventre de mamãe e eu assistia o que estava acontecendo na casa dos espíritos. Então, esse hipocrisia, o sacerdote era completamente um hipócrita. Ele era sacerdote, mas não usava nada daquilo, né? Ele se fazia naturalmente lá nas palestras dele, falando, mas nada daquilo ele fazia. E o que ele aprendeu, pouco interessava praticar. Estes desconhecem por inteiro como funciona um processo reencarnatório. Caso contrário, intuitivamente, estariam se esforçando para dar intuitivamente. Essa palavra intuição, muita gente confunde ela, né? Por isso que eu fiz questão, quando você falou, né, de fazer a citação a respeito. Está aqui, ó. Intuitivamente estariam se esforçando para dar cumprimento ao planejamento reencarnatório. Por que intuitivamente? Porque ele está guardado na memória existencial. E só numa colocação fluídica boa, em bons comportamentos, elas poderiam vir à tona, digamos assim, para dar cumprimento ao planejamento reencarnatório. Tal situação acontecia com o sacerdote e o levita. Se conhecessem o processo reencarnatório, caso contrário, intuitivamente estariam se esforçando para dar cumprimento. Você tem se esforçado para dar cumprimento? Não precisa falar. Não, ninguém precisa saber. Né, Graça? Você está se esforçando? Sim. Viu? A Graça abriu logo o verbo. Por que você não fez com uma Graça? Sim? Para não ser hipócrita? Não, pelo amor de Deus. A Rose fica assim meio retraída. Vejam. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Como vimos, o samaritano moveu-se de íntima compaixão e cuidou do desconhecido sem nada perguntar-lhe. Hoje, vemos pessoas em casas espíritas que, para exercitar a caridade, chegam a promover um inquérito, anotações do porquê da situação. Problema sério. Problema sério. Problema sério. Fazer um levantamento deve ser feito. Mas a gente observa coisas que até deixam as pessoas envergonhadas. Por isso, a assistência fraterna. A assistência fraterna é um processo, há um livro que fala só sobre assistência fraterna. É um processo pelo qual você não vai deixar as pessoas envergonhadas. Você quer conversar? Chama a pessoa assim. Você vai conversar de uma forma muito amiga, mas você vai captando, porque você já conhece como fazer. Aí é preciso ter conhecimento profundo da reencarnação, de sentimentos, de matrizes mentais, de comportamento, né? E você vai preparando a pessoa e procurando tirar aquelas situações inferiores nas quais ela se coloca. Ora, se os estudos devidos tivessem sido feitos, certamente o comportamento seria outro. Se estudassem um pouco mais reencarnação, tomariam outra posição. Quando alguém nos bate à porta, a necessidade maior é daquele que atende. Quando alguém nos bate à porta, a necessidade maior é daquele que atende. Observaram? É isso. Porque você está sendo testado. Alguém te procurou, você está sendo testado. Porque não chegou a você por acaso, porque isso não existe. Ali há um porquê. Vou bater na porta da graça. Foi lá e bateu, pedindo ajuda.
Não é por acaso. Como é que a graça vai se comportar diante daquele que bateu na porta dela pedindo ajuda? Ela está sendo testada. Sim. Porque Deus não deixaria que ele batesse na porta da graça à toa, para nada. Ele foi lá e bateu porque a graça está sendo testada. O que chega é instrumento para aprendizado do atendente. Vou passar uns 5 minutinhos para terminar. Nós estamos no 23, vou correr os restantes dos versículos. Devido ao momento terra, todos estamos sendo testados nas várias situações que defrontamos. Nada é totalmente desconhecido, já que nas várias etapas do processo reencarnatório fizemos escolhas que constam na pauta do planejamento reencarnatório e mais, vivas na memória existencial. O comportamento daquele que bateu na casa dela para ser atendido por ela, na memória existencial que ela traz, ela já sabe o que deve ser feito, o que ela precisa fazer num caso dessa natureza. Não está lá na memória existencial dizendo que alguém vai bater na porta dela, não é isso. Mas ela sabe o que ela precisa realizar diante daquilo que lhe está acontecendo. Está gravado na memória. É isso. O homem que foi assaltado e ficou caído no caminho, Jerusalém-Jericó, serviu de teste para o sacerdote, para o levita, para o samaritano. Somente esse cumpriu o dever. Olha o dever aqui. Os outros contraíram débitos espirituais, porque nada fizeram em ver o homem lá caído e precisando de ajuda. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Veja, ele cuidou realmente daquele homem. Observamos, nesse momento, a preocupação com o homem atendido e a responsabilidade assumida, caracterizando a figura do desapego material, a qual todos precisamos conquistar. Jesus demonstra que aquilo que possuímos deve ter 2 sentidos: para os cuidados próprios e para os cuidados daqueles que venham a necessitar. Nada é teu, nada nos pertence, é tudo emprestado. Então, eu uso em meu benefício e em benefício daquele que precisa, daquele que necessita. É meu dever. É meu dever. Vamos refletir usando o Livro dos Espíritos, questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre facultou os meios para isso? Sim. E ele não os se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Observe um detalhe: é por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Não é só o que a terra produz, não. É o planeta Terra. Tudo que é produzido no planeta Terra, seja na agricultura, seja numa fábrica, é tudo. Tudo que é produzido no planeta Terra está ali. É tudo. Não é só a agricultura, não é só o gado ou coisa parecida, não. É tudo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, Jesus. Qual, pois, desses 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo? Eu sou sacerdote.
Jesus perguntou ao sacerdote, sabendo que ele conhecia a resposta, porém, simplesmente a conhecia, o que não é importante. O essencial é promover a filtragem do conhecimento pela consciência e armazenar a memória, para que se torne ação sempre que as ocorrências solicitarem. Só que a consciência do sacerdote ainda estava num estado muito inferior por falta de conhecimento. Quanto maior o conhecimento, melhor a consciência, porque a consciência é um pensamento avaliador. E se é um pensamento avaliador, ele só vai ficar melhor com conhecimento. Tudo que você pensa ou deseja fazer, você pensa, eu faço isso, eu faço aquilo. É esse pensamento avaliador que está funcionando, é a tua consciência. Quanto mais a tua consciência for lúcida e tiver maiores conhecimentos agregados, evidentemente ela vai filtrar melhor. E filtrando, é isso que vai ficar gravado na tua memória. Por que a gente tem na memória tantas coisas inferiores gravadas? Porque a nossa consciência foi péssima no passado. Ainda é, né? Mas vamos dizer que hoje esteja um pouquinho melhor, né? Então a gente ainda armazena muitas coisas imprestáveis na memória. E temos que tirar isso, melhorar. Temos a observar como as colocações de Jesus em seus ensinos trazem um ângulo para quem estuda e reflete as recomendações e alertas para todas as épocas. Mas ainda assim, enorme parte da humanidade hoje se comporta como um doutor da lei. Eu sei, mas não uso porque não me favorece. O mesmo comportamento acontece na atualidade com todos que se conduzem pelo materialismo. É óbvio que outros sentimentos acontecem e que levam a tal procedimento. Contudo, aí a materialidade oculta-se. É óbvio que outros sentimentos acontecem e que levam a tal procedimento. Contudo, aí a materialidade oculta-se. Muitas vezes as pessoas usam de determinados subterfúgios, né, para não fazer determinadas coisas, mas a materialidade ali está funcionando, seja o comportamento que for, não espiritualizado. Não tem como isso acontecer. Eu estou passando um pouquinho da hora, porque agora eu vou terminar, olha lá. Esse é o último slide. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Ele ouviu tudo que Jesus falou, viu o que fizeram os homens, ou o samaritano que cuidou, e Jesus então disse: vai e faz da mesma maneira, use os mesmos sentimentos. Eis a recomendação maior para todos que procuram esconder-se sob o véu da inverdade com subterfúgios. Quando Jesus recomenda, vai e faz da mesma maneira, não está dizendo respeito apenas àquela atitude, há um significado mais extenso, ou seja, use sempre bons sentimentos em todos os instantes da vida, para que brilhe a vossa luz. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus. Mateus 5:16. Podem falar. Olha, o Cid falou para você passar na casa dele e levar, porque ele bateu com o carro numa moto, está sem Eu não sei nem onde ele mora. Eu não sei nem ele onde ele acabou de mora. me ligar. Ele acabou de me ligar e me mandou. Eu não sei nem onde ele mora. Eu também. Não sei onde ele mora. Então Como é que você eu vou liga passar na para casa ele, dele? liga para ele. Você também Você liga para ele. Ele sabe onde eu moro, eu não sei onde ele mora. Eu preciso ir embora. É. Estou na minha hora. Eu fico nervosa porque eu tenho que buscar minha neta. Entendeu? Eu fico nervosa. Deu 10h30, eu fico muito nervosa. Eu vou lhe dizer uma coisa, esses últimos slides eu nem prestei atenção, porque eu fico nervosa. Entendeu? Eu não sei se eu devo estar falando isso, mas é porque eu tenho meu horário. Entendeu? Aí chega 10h30, aí passa, eu fico nervosa que eu saio daqui voado para pegar minha neta na escola. O que eu posso fazer? É materialidade, você está falando
Mas eu precisava falar. Ok, querido, tudo bem. Bom, então, chegamos ao término do nosso trabalho. Se tivermos mais alguma coisa a falar, poderemos conversar após a nossa prece de encerramento. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus e dizer assim: Mestre, muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Muito obrigado pelos ensinamentos que deixaste. Temos nos esforçado para que o aprendizado aconteça. E certamente vamos nos esforçar muito mais. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Aos amigos espirituais que nos amparam, que nos ajudam, muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Não temos como agradecer tamanha bondade, tamanha caridade de todos vocês. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.